Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 4 de dezembro de 2018, meus irmãos. Dia 4. E hoje o Senhor tem trago no meu coração uma necessidade de estudar com vocês um pouquinho em Apocalipse. Nós vamos dar uma passeada, sabe, nas cartas às igrejas, tá? Ali no livro de Apocalipse, e a gente precisa, meus irmãos, identificar certas coisas, sabe? Jesus, quando ele deixou uma carta para cada uma dessas 7 igrejas, ele deixou literalmente uma advertência para essas igrejas. E se o nosso bom Jesus deixou uma advertência para cada uma dessas igrejas, é porque tem alguma coisa que presta em cada uma delas. Tem gente que radicaliza o livro de Apocalipse, quando chega na carta das igrejas ali da Ásia, eles falam com a maior cara de pau que isso foi para a época do apóstolo, lá atrás, e que não tem nada a ver com a gente. Já tem outros que selecionam algumas igrejas, uma ou duas, né, e fecha só com elas e basta. Mas eu gostaria de conversar mais uma vez, a gente já estudou esse assunto, mas hoje eu vou trazer de novo, né? Tem gente nova no canal, tem gente que está conhecendo algumas coisas agora. E outra coisa, vale a pena para a gente saber em qual dessas igrejas a gente se encaixa. Qual é o seu perfil, né? Então eu vou passear alguma coisinha na Bíblia, vamos passear em alguns textos, mas basicamente não precisa muito rodear a palavra para entender sobre essas cartas, tá bom? Então eu quero pedir para vocês abrirem comigo lá no livro de Apocalipse, e vocês vão abrir sobre as cartas no capítulo 2, tá? Mas antes eu queria ler com vocês a dedicatória às 7 igrejas. Meus irmãos, para quem ainda não conhece o livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Apocalipse significa revelação, e foi o próprio Jesus Cristo que apareceu para o apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele estava ali exilado. E ali teve uma parte do livro que ele mostra para João ainda na terra, em visões. E tem um momento que Deus arrebata o espírito do apóstolo até o céu, e dali ele mostra, do capítulo 4 em diante, ele continua mostrando toda a revelação contida no livro de Apocalipse, ok? Então, se você vai lá na dedicatória às 7 igrejas, aqui a gente já começa a observar algumas coisas. Olha só, Jesus fala o seguinte: João, há 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. Presta atenção, meus irmãos, a gente precisa ter a mentalidade, a visão aberta com relação às escrituras. O que Jesus fala às 7 igrejas? Graça e paz. Quando na Bíblia a gente ouve falar a expressão a graça é desejada para alguém, essa graça é a graça da salvação, tá? É a graça da salvação. E a paz é o prêmio de quem conseguir ser salvo, de quem entrar na graça do Senhor, vai ter uma paz eterna. Mas tem também a paz de espírito. Infelizmente, tem muita gente sem paz de espírito por aí. Mas vamos continuar. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele é, porque aqui ele fala com João no presente. Ele era, porque aqui nós estamos vendo Jesus na eternidade passada. E aquele que há de vir, porque ele virá sobre as nuvens e todo o olho o verá na sua segunda vinda literal, com os pés na terra, exatamente ali no Monte das Oliveiras. Da parte dos 7 espíritos, e espírito aqui é com E maiúsculo, então está relacionado aqui ao Espírito de Deus, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha só, ele então está incluindo as 7 igrejas debaixo dessa graça do sangue de Cristo. Presta atenção, o apóstolo João fala, aquele que aqui nos ama, e ele está falando às igrejas, dedicatória às 7 igrejas da Ásia. E ele fala, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino,
sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmã Ana Paula, então adianta eu falar que é uma ou outra igreja somente que faz parte da noiva, que vai entrar no céu, que que tototô? Não. Aqui você vê salvação, libertação às 7 igrejas. Nós vamos destrinchar esse assunto. Desculpa, a luz acabou aqui. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Meus irmãos, quando ele fala assim, eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Você está vendo aqui a mensagem da vinda de Jesus, da vinda do dia do juízo, porque se todos os povos aqui vão se lamentar sobre ele, é porque eles vão estar debaixo de sofrimento. Então você vê lá no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus já anunciando o dia da ira de Deus, o dia da vingança do Cordeiro. E ele está falando sobre isso para as 7 igrejas, é uma dedicatória. Presta atenção, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. Então ele começa com essa dedicatória. Mas aí agora nós vamos lá para Apocalipse capítulo 2 e vamos começar a estudar aqui as cartas. E a primeira delas é a igreja de Éfeso, ok? Foi em Éfeso, meus irmãos, que teve um templo de uma deusa chamada Diana. O apóstolo Paulo, ele viu essa cidade, tá? E ele dedicou um tempo ali no meio do povo de Éfeso. Vocês vão encontrar um momento em que o apóstolo Paulo se despede da igreja em Éfeso, lá em Atos capítulo 20, do 17 ao 28. Vamos dar uma olhadinha? Eu acho que vale a pena. Atos capítulo 20, do 17 até o 28. Olha só, o apóstolo Paulo se despedindo deles. Presta atenção, vamos prestar atenção. Do 17 ao 28, ele começa. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar ou chamar atenção, com lágrimas a cada um.
Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De que ninguém cobice prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas coisas, que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas, bem-aventurados é dar do que receber. Meus irmãos, aqui então você vê, tendo dito essas coisas, aí termina aqui a saudação de Paulo com os irmãos na igreja de Éfeso, né? Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando-o afetuosamente ao Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Aqui, meus amados, foi a última vez que Paulo caminhou no meio dos irmãos da igreja em Éfeso. Então é uma igreja que vocês veem, Paulo passou 3 anos, a Bíblia diz, ele fala que passou com um por um conversando, e ele literalmente, ele viveu no meio daquele povo de um modo assim muito arraigado. Ele pregava publicamente, ele pregava nas casas, ele admoestava, ele fez o que ele pôde pelo povo da igreja em Éfeso. Eles receberam realmente uma atenção muito linda do apóstolo Paulo. Mas ele fala, depois que eu for embora, virão lobos no meio de vocês. E vai vir também alguns dentre vocês mesmos que vão se levantar no vosso meio. E eles vão pregar mentira para arrastá-los com eles. Agora, olha só, lá na carta da igreja em Éfeso, o que o apóstolo João, mais de 50 anos depois, recebe? Porque se diz que o livro de Apocalipse ele foi recebido pelo apóstolo João 70 anos aproximadamente depois que Israel foi destruída. 70 anos depois que Cristo tinha sido crucificado. Foi lá na velhice do apóstolo. Então, todas essas igrejas aqui já caminhavam aproximadamente há 70 anos na terra. E aí chega um momento que Jesus fala para o apóstolo João sobre essas igrejas. E aí começa com a igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve um outro detalhe. Algumas denominações dizem que quando nós vemos a expressão ao anjo da igreja tal, e o anjo aqui é com A minúsculo, anjo na Bíblia significa mensageiro, se está referindo aos líderes, aos pastores, vamos dizer assim, de essas igrejas. Então, aos mensageiros, porque o mensageiro, o que ele faz? Ele traz a mensagem do quê? De Cristo. Então, hoje eu sou uma atalaia, sou também uma certa mensageira. Por quê? Porque eu pego a palavra de Deus e eu levo ela, né, através do YouTube a várias pessoas. Então, ao anjo, ao mensageiro, ao pastor da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, Éfeso, tanto o teu labor como a tua perseverança. E realmente lá com Paulo a gente vê, né? Na hora que eles vão despedir a choradeira que eles arrumaram, Paulo ficou 3 anos trabalhando com eles. Paulo se despede, dizendo para eles vigiarem, perseverarem, terem atenção. E aí eles vão caminhando, né? Numa situação que tem labor e perseverança. E eles também não podiam suportar homens maus, e que pusestes às provas os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse: eu vou partir, mas no meio de vocês vão se levantar falsos homens, falsos líderes, querendo arrastar multidões. E aí eles obedeceram direitinho as diretivas que Paulo deixou, a ponto que eles pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Olha aí como é que eles obedeceram direitinho as instruções do apóstolo Paulo.
e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, não se murcharam, não desistiram. Então a gente vê aqui uma excelência, né? Eles realmente seguiram a receita que o apóstolo Paulo pediu para eles. Porém, no versículo 4 de Apocalipse 2, Jesus começa: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como mais? Como assim? Eles eram perseverantes, eles provavam todo mundo que se dizia apóstolo no meio deles, eles não suportavam homens maus, mas aí Jesus vem com um balde de água fria e fala que eles abandonaram o primeiro amor. E aí Jesus fala o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste. Quando é que foi que eles abandonaram esse primeiro amor? Porque é ali que a pessoa cai. Quando o primeiro amor ele é levado do coração da pessoa, o que é o primeiro amor? Quando alguém está em primeiro amor com Cristo, essa pessoa ela quer ler a Bíblia, ela quer orar, ela quer ficar envolvida com as coisas de Deus, ela se emociona, ela ama tudo que está relacionado com Deus. Esse é o primeiro amor. A pessoa ela faz por prazer, ela faz por alegria, ela faz porque ela quer fazer. A alegria da pessoa que tem o primeiro amor é falar de Jesus, e etc, etc, etc. Vocês estão entendendo? Então, quando ela abandonou o primeiro amor, ela continua talvez fazendo certas coisas por religiosidade. Quer dizer, elas fazem porque elas se comprometeram com outras pessoas, a imagem delas está sendo colocada. Então, o que elas fazem? Elas mantêm certo compromisso. Por quê? Porque tem que fazer de conta que eles ainda estão certinho. Mas no coração, Jesus diz que eles abandonaram o seu primeiro amor. E aí Jesus fala: lembra-te, pois, de onde caíste. Quando é que foi? O que aconteceu? Ana Paula, como é que uma pessoa pode perder o primeiro amor? Eu perdi o primeiro amor por um tempo na minha vida. E sabe quando eu comecei a esfriar com Deus e perder o meu primeiro amor? Talvez isso pode estar acontecendo com muitos que vão estar me escutando, ou você conhece alguém que tem reclamado, né? Mas com as distrações da vida. Meus irmãos, eu sou uma pessoa, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, que eu não vivo mais essas coisas, mas eu já vivi, eu sei o que é isso. Os irmãos que me conhecem aqui no YouTube sabem que eu gosto muito de jogo no computador. Meus joguinhos preferidos são jogos de simulação, de criar cidades, criar fazendas, tudo que tem que criar mundos, né? Tem que fazer montanha, fazer rio, aí construir as casinhas. Só de eu pensar que eu fico louca, né? Dá vontade de ir lá e buscar alguma coisa. Isso é um exemplo, tá? Então imagina que eu ponho na minha cabeça que a partir de hoje eu vou instalar um jogo, vou procurar um belo jogo, eu sei que tem, de construção de cidade, e eu vou começar a construir, né, cidades aqui. Quando eu começo a empolgar, vai chegar um momento que eu vou ter uma dedicação. Todo dia eu quero jogar, todo dia eu quero jogar. Devagarzinho, eu vou começar a dividir o meu tempo de diversão com o meu tempo de comunhão com Deus, que é a busca, né? Mas aí eu não ligo, tanto eu tenho autocontrole, eu sei que eu posso e eu vou fazer isso. Aí eu falo assim, poxa, tá num período do ano que tem tanto filme bom na televisão, mas um melhor do que o outro, eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir todos. Mas eu não vou assistir só mais na parte da noite, depois das 9, que é um horário que eu não posso sentar para ler Bíblia, não posso orar, eu tô com minha esposa em casa, é o horário da gente estar ali no divertimento, de ver alguma coisa na TV, fazer as nossas coisas e tal. Mas eu não vou ver de noite, não. Eu vou de dia. Quando todo mundo sair na parte da tarde, eu vou aproveitar e vou ver filme também. Por que não? A parte da tarde eu vou ver televisão. E devagarzinho, eu vou começar a frequentar mais a casa de pessoa B ou C, né? Porque aí eu vou lá bater papo, tomar um café. Café não que eu não tomo, mas um chá e etc, etc. E eu vou começando a me inclinar mais para as coisas do mundo. Vou arrumar um projeto de trabalho e vou começar a fazer alguma coisa em cima disso, e gira de cá, gira de lá. Quando eu assustei isso no meu passado, eu comecei a focar tanto nessas coisinhas da vida, e eu fui me afastando da comunhão com Deus, porque eu já não tinha mais tempo para ler uma Bíblia, porque já não era mais tão importante. Chegar até o ponto de dizer, eu já li a Bíblia uma vez, então para que eu vou ler de novo? Eu já li. Eu conheço a Bíblia, né? E sutilmente, meus irmãos, a gente tende a se afastar.
Coisas que nos fazem abandonar o primeiro amor. Às vezes o rapaz está na igreja. Uma igreja é uma bênção. Que tem igrejas extremamente abençoadas ainda no mundo. Não adianta a gente meter a ripa nas igrejas. Tem igreja muito abençoada. Aí tem uma moça, um rapazinho na igreja, aí apaixona. Apaixona e começa aquele namorico, o namoriquinho, né? Todo dia se vê, mãozinha com mãozinha, vamos no culto junto. Aí uma bitoquinha aqui na bochecha, um beijinho ali, um beijinho aqui, vamos no cinema, vamos tomar um sorvete, até que não se resistem e vão pro amasso, né? Desculpa a expressão, mas a gente sabe que as coisas vão caminhando para esse lado. Gente, nós somos humanos, carne e osso, né? Temos hormônios. E chega em certos pontos que começa o fogo, né? Fica todo mundo em caloria. E aí, quando chega um ponto, a paixão começa a ferver no sangue. E aí, o que acontece? A pessoa já não tem mais tempo nem vontade de buscar a Deus. Por quê? O coração está tomado pela paixão afogueada. E ali ela cai. São detalhes assim que fazem as pessoas abandonarem o primeiro amor. As preocupações da vida. Às vezes você está trabalhando, tem 4 filhos para crescer e por acaso, por algum motivo, você não está dando conta sozinho e todo mês você está sofrendo muito. E você está trabalhando muito. E chega uma hora que você começa a cobrar de Deus algo melhor e infelizmente não vem algo melhor porque Deus tem seus propósitos. E ali então você começa a ficar chateado com Deus. Poxa, eu tenho 4 filhos, o que custa, meu Deus, me dar um emprego melhor? Por que eu estou numa condição dessa? Eu não estou conseguindo pagar tudo, não estou conseguindo fechar o mês. E ali muitos acabam abandonando o primeiro amor. A realidade é que quanto mais a pessoa ela tem pouco óleo na lâmpada, quer dizer, quanto menos a pessoa buscou a Deus em comunhão na leitura das Escrituras, mais facilmente ela tende a abandonar o primeiro amor. Porque o primeiro amor ele é uma coisa muito emocional. Eu acho que eu posso usar essa expressão. O primeiro amor ele é emoção pura. É como se fosse aquele impacto maravilhoso que você vê de algo e você fica maravilhado. Só que isso tem duração, isso acaba. Se você não mantém o brilho do primeiro amor na sua vida, crescendo ele em intimidade com Deus, conhecendo a Ele ainda mais, quer dizer, você fica só naquela coisa emotiva de um culto que você vai, talvez o louvor é maravilhoso, o pastor tem uma palavra extremamente profunda que rasga a tua alma e corta ela de cima e embaixo, e aí você então fica, né, naquele êxtase espiritual e você vem para casa com o coração afogueado. Mas se você não volta para sua casa, pega a tua Bíblia e começa a ler, começa a buscar a palavra, começa a ter comunhão pessoal com Deus, aquele fogo daquele dia apaga. E aí o Senhor Jesus fala, isso são tantas essas coisas, né? É onde muitos começam a dar ouvidos a mentiras, a ilusões, a contos de fada, a fábulas, porque não tem mais força em si. É paixão. Meus amados, todo relacionamento tendem a começar com paixão. Quando o marido, né, conhece a esposa ou vice-versa, a primeira coisa que acontece é uma paixão, na maioria dos casos. É difícil você encontrar um casal que não teve como impacto inicial uma paixão, uma atração física, aquela coisa, né? Carne com carne e aquela coisa fulgurosa. É difícil você, é claro, existe, e essa é a melhor estrutura, né, de um casamento, quando um casal se conhece aos poucos e vai crescendo uma amizade, vai crescendo um valor pessoal entre os dois, e aos pouquinhos ali já nasce realmente um relacionamento de querer bem, de importar. E aí então vai se construindo um amor, até que esse casal chega à conclusão de que não tem o que fazer, você tem que casar porque um nasceu para o outro. Isso acontece, mas normalmente pela o físico do ser humano, pela estrutura, pelo caráter, né? As pessoas elas começam pela carne. Então você olha aquele rapaz, nossa, faz meu tipo, nossa, que perfume, que roupa, que isso, que aquilo, tô apaixonada. Ou vice-versa. E aí começa, oi, tudo bem? Tudo bem? Nós vamos tomar sorvete? E aí vão conversando. E aí desencadeia aquela chama, né? Então é uma emoção, é uma bomba, né? Só que se aquele casal não preserva e enriquece o relacionamento deles em coisas mais profundas que são a de lá do contato físico,
E daqui a pouco acabou, paixonite aguda, né? É como uma febre, enjoou, beijou bastante, abraçou bastante, enjoou, sai, pegou outra, ou pegou outro, né? Então, a gente tem que ter entendimento que o primeiro amor é um encontro maravilhoso que cada um de nós tivemos com Deus. Foi em momentos que nós estávamos no fundo do poço, no pior das situações, e a gente então teve um encontro com Deus. Mas a partir do momento que eu não tenho a mentalidade ou alguém que me ajude a manter um ritmo de busca constante a Deus, eu perco o primeiro amor. E é isso que Jesus fala aqui, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí Jesus fala, lembra-te, ó, Éfeso, de onde caíste? Arrepende, porque quando cai, peca. Aí ele fala, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Porque aí volta com o primeiro amor. Porque quando perdeu o primeiro amor, provavelmente se desviaram da fé. É onde a gente vê muitos crentes que começam bem e depois desviam porque perderam o primeiro amor e falam assim, eu não consigo mais buscar a Deus, eu tô fraco, eu não consigo orar, eu não sei, cheguei à conclusão que dá mais tempo eu dedicar mais à minha família, e vem essas coisas, né? E aí o Senhor fala, lembra de onde você caiu, arrepende, e volta às práticas das primeiras obras. E aí ele lança uma ameaça aqui. Presta atenção que de algum modo Jesus, com as suas advertências, ele deixa um alerta. Olha o alerta que ele deixa para a igreja em Éfeso. E se não, eu, Jesus, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que é o candeeiro? A luz que está na pessoa, né? Caso não te arrependas. Moverei o teu candeeiro, moverei do seu lugar. Quer dizer, a sua luz vai ser movida de você. Se você não se arrepende, se você não volta para Deus, o Senhor tira de você esse candeeiro. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, né? Os quais eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas. Eram como os católicos da época. Lembrando que na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, tinha o tal do templo da deusa Diana. E eles adoravam a essa deusa Diana, que já é a senhora do céu, que a Bíblia sempre leva a alto. A Bíblia sempre cita a rainha dos céus, a rainha dos céus, a rainha dos céus. Tem um demônio, o espírito do inferno, que é intitulado Rainha dos Céus. Esse mesmo espírito da época dos Éfesos, do povo de Éfeso, a rainha Diana, a deusa Diana, hoje é Maria no mundo atual. Por isso que eles eram como os católicos, porque eles prestavam idolatria, e era um templo gigante. Na cidade de Éfeso tinha um comércio fora do comum, de tanto eles faziam estatuetas, né, estátuas, idolatria, como é hoje as romarias. O culto à deusa Diana era uma verdadeira romaria. Era Maria, só que na época ainda não tinha aparecido o papado que instituiu o culto a Maria. Mas olha para vocês verem, Satanás ele sempre usou a mesma carta. Ele esperou o tempo passar e ele levanta de novo o mesmo ídolo, porque o principado é o mesmo. É um principado, a rainha dos céus, entendeu? Então, o povo na igreja de Éfeso, olha só, eles viviam uma época muito parecida com a época da igreja atual. Porque a gente vê realmente no nosso meio a idolatria. A mariolatria, como dizem, né? Ou então, se você olhar para o lado de outros que falam de Jesus, tem sempre uma rainha dos céus. Iemanjá é a rainha dos céus para os macumbeiros. Eu chamo macumbeiro do modo geral, né? E todo mundo que faz culto, os espíritas em geral. Agora no Réveillon, vocês vão ver lá no Rio de Janeiro, né? Que provavelmente não pode passar naquele lugar, porque só vai ter espíritas ali vestidos de branco cultuando Iemanjá, que é a mesma rainha dos céus, que é a mesma Diana, que é a Diana que está lá na Estátua da Liberdade na cidade de Nova York. Aquela é a deusa Diana, que é a Mulher Maravilha do filme da Marvel. Então, meus irmãos, Satanás usa sempre a mesma carta. A gente, porém, tem que saber a discernimento. Então, os Éfesos, eles provavam. Aqui você vê a carta falando que eles ainda provavam
aqueles homens que se levantavam no meio deles, dizendo que eram mestres. Quer dizer, a nível de conduta, tudo dá a entender que os povos de Éfeso eram pessoas que caminhavam com seriedade e respeito. Mas eles não tinham mais o primeiro amor. Então, em palavras curtas, praticamente eles eram religiosos, bons religiosos. Aí você não começa a lembrar que tem muita gente aí que faz tudo para Deus certinho, não tem idolatria, não tolera, literalmente, eu sou uma que eu não tolero. Nada que tem a ver, nós somos católicos, vamos orar junto. Isso não existe, não existe. Deus é um só e por ele a gente briga. Por ele a gente briga. Jesus disse que ele vinha trazer separação. Ele ia trazer espada, não a paz quando ele veio, né? Ele separaria, porque ou você tem amor por ele ou não. Ou você é tudo por Cristo ou nada. Não adianta ficar no meio do muro, né? Em cima do muro. Então, os Éfesos, eles eram corretos com as coisas de Deus. Mas o Senhor, que sonda os corações, ele vê claramente que esse povo abandonou o primeiro amor. Eles estavam literalmente caminhando religiosamente, de modo muito bonito, no automático. E aí Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então você vê que a promessa que Cristo deixa para o pessoal de Éfeso é que aquele entre eles que vencesse, quer dizer, voltasse ao primeiro amor, se arrependesse e voltasse a praticar as primeiras obras com o amor a Cristo no coração, vai receber que se alimente da árvore da vida. Aí então você entende que a igreja de Éfeso é uma igreja que também pode ser salva. Através da morte, os crentes de Éfeso morriam em Cristo e são salvos, mas nos nossos dias atuais, a igreja de Cristo que vai subir no arrebatamento vai comer do fruto da árvore da vida? É claro, porque a Bíblia diz que nós vamos ganhar a vida eterna, né? Então, meus irmãos, não vamos excluir a igreja em Éfeso da salvação. Mas vamos passar para as próximas, que a gente tem 7 igrejas aqui para estudar, senão nós vamos ficar com muito tempo. E Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, João escreve. É pequenininho o anúncio para a igreja em Esmirna, olha só. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, conheça a tua pobreza, mas tu és rica. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Presta atenção, o que Jesus fala para esse povo? Ser fiel até a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, quem é a igreja de Esmirna? É a igreja dos mártires, meus irmãos. Aí você fala assim, essa igreja já acabou. Acabou? Vai lá comigo em Apocalipse, que fala do 5º selo. Vamos lá? Vamos. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunhos que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo. Por quê? Por quê? Porque até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Meus irmãos, desde que a igreja está sobre a terra, e sempre haverá pessoas que nasceram e morrerão como mártires. Isso vai até o final. Até na grande tribulação terão mártires. E eles, sem nenhuma exceção, fazem parte da igreja em Esmirna. Jesus disse que alguns deles seriam lançados em prisão para quê? Para serem provados.
Por que, irmã Ana Paula, que Deus então tira certas pessoas na terra para esse fim? Leva elas, deixa que eles vão para a prisão, deixa que são martirizados. Por quê? Porque Deus conhece o coração do homem, Deus sabe como deve tratar com cada um de nós. Deus, Ele um dia vai responder essas perguntas para nós. Mas hoje, pela fé, a gente tem que entender que isso aí é um trabalho que Deus tem com algumas pessoas e tem que ser desse jeito. Amém? E a igreja em Esmirna, olha só, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A igreja em Esmirna, basicamente, é uma igreja que conhecerá a morte. Todos os membros da igreja em Esmirna morrerão por amor a Cristo. Eles nunca vão ser arrebatados vivos. Então eles não vão fazer parte de um grupo que vão conhecer diretamente o céu e não vão conhecer a morte. Eles vão morrer. Mas eles vão conhecer o arrebatamento, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele consola os irmãos a não chorarem, porque eles dizem, ora, se a gente começa a chorar desse jeito, nós estamos fazendo como o povo do mundo, que não tem esperança. Mas eis que vos digo um mistério, no abrir e piscar de olho, no soar da última trombeta, os nossos irmãos, aqueles que estão dormindo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, subiremos por entre as nuvens e encontraremos com Cristo nos ares. Então, meus irmãos, é uma igreja linda, mas é uma igreja sofrida, é uma igreja martirizada, mas a igreja de Esmirna é uma igreja totalmente salva. É uma igreja salva, é a segunda igreja aí, olha aí, salvação, a segunda igreja. Pérgamo, a carta à igreja em Pérgamo. Pérgamo, a cidade de Pérgamo, a região de Pérgamo, hoje é o território da Turquia, ok? É a igreja que tem no meio dela uma certa tolerância para com o paganismo. Vamos ler então sobre essa igreja. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é a espada de Deus? A palavra prova o homem. Presta atenção. Conheço o lugar em que habitas, ó Pérgamo, onde está o trono de Satanás. Quer dizer, Jesus diz que lá na cidade de Pérgamo, na região da Turquia, está o trono de Satanás. Inclusive, alguns teólogos dizem que o anticristo vai vir dali. Se é verdade ou não, não sei, mas a Bíblia diz que o trono do diabo está lá. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha só para vocês verem. Pérgamo também é a zona da antiga Babilônia, Babilônia de Herodes, aonde teve a Torre de Babel. É tudo ali, meus irmãos. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, quando fala que eles praticam, né, as práticas de Balaão, a gente vê aqui os cristãos de Pérgamo comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticando prostituição. Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram como os católicos da época. A gente volta lá em cima, no Apocalipse 2, versículo 6, quando fala nicolaítas, era como os católicos. Então tá falando assim, ó, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina é o ecumenismo. São pessoas que sustentam. Não tem problema o católico e o cristão orar junto. Importante é que quando a gente ora para Jesus. Aí o católico vira as costas, vai lá bater joelho para Maria e você fala que o cara vai ser arrebatado e vai para o céu? Vamos ser corretos. A Bíblia diz que Deus odeia a prática dos nicolaítas. Ok? Olha só, portanto arrepende-te e se você não se arrepender, eu venho contra ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quer dizer, Deus vai provar essa igreja com a palavra. Meus irmãos, eu não sei como é que vai ser isso na prática, mas ele fala que ele vai vir contra esse povo.
e aqui eu acredito que é a vinda literal dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A pedrinha branca, na época de Roma, sabe o que eles faziam? Se uma pessoa ela fazia um ato nobre no meio pro governo romano, né, pro Império Romano, não sei, era uma pessoa muito condecorada, era um herói da época, essa pessoa recebia uma pedrinha branca com o nome escrito. Quando essa pessoa recebia uma pedrinha branca, ela podia entrar onde ela quisesse. Ela podia fazer parte das arenas, ela entrava lá na parte VIP para assistir as coisas feitas nas arenas romanas, ela podia entrar nos banhos turcos, digamos assim, nesses lugares onde eles faziam banhos termais na parte romana. Eles podiam ter acesso às festas por causa da pedrinha branca. E aqui Jesus está dizendo que vai dar uma pedrinha branca ao vencedor da igreja em Pérgamo. Então a gente vê que é uma igreja que aceita os idólatras, é uma igreja que aceitou também os falsos profetas, que profetizavam, praticavam idolatria. A gente vê claramente aqui, comiam coisas sacrificadas aos ídolos. O que é comer coisa sacrificada ao ídolo? É aceitar, meus irmãos, ir nas reuniões dos idólatras. Vamos na festinha ali, nós vamos fazer um culto hoje, e ecumênico, nós vamos juntar todo mundo e vamos fazer uma reza boa ali. E aí, como tem crente, eles não rezam para Maria, reza só para Jesus, aí faz aquela mesa de salgadinho, vai lá. Mas no final, né, vamos fazer só uma Ave Maria, e a gente queria para respeitar a nossa fé, o que a gente tá bom, né, para respeitar a sua fé, a gente vai deixar e tal. E aí depois vai lá e come, sabe? Ou então come tudo que é sacrificado a qualquer tipo de ídolo. Olha, eu fiz esse bolo aqui para a festa da Santa Maria de Assis. Então, aqui na Itália, tem o tal do onomástico. Os italianos, eles têm esse vício. Quando nasce um filho, eles gostam muito de colocar o nome de um santo. Por exemplo, agora dia 9 de janeiro é o dia da tal da Santa Angélica. Eu nem sabia que existia Santa Angélica, mas tem. E a minha cunhada, o que me salva é porque eu vou viajar, senão eu ia estar ferrada. Desculpa a expressão, mas eu ia estar ferrada. Porque no aniversário da minha sogra, eu fiz um bolo para minha sogra de aniversário com pão de Espanha. E eu colori ele, eu fiz como é que chama aquele glacê, né? Acho que é aquela espuminha branca que a gente faz, Enfim, fiz o glacê, e como eu tenho um monte de colorante na geladeira, eu fiz tudo colorido, verde, amarelo, vermelho, né, e tal. E eu fui colorindo a torta da minha sogra, eu colori ela toda, o bolo e tal, ficou muito bonito o bolo, muito bem colorido, meus meninos me ajudaram, enfim. E aí desci com aquele bolo todo colorido para a sogra. Quando a minha sobrinha viu, mamãe, parece como é que chama? O unicórnio. Aí tem umas bonequinhas, uns desenhos animados aqui que tem uns unicórnios, é tudo colorido, né? Aí ela associou aquele colorido a esse troço. Se eu soubesse, eu tinha talvez feito de um outro modo, mas não interessa. A minha intenção foi bem direta para agradar a sogra. Enfim, resumindo a história, aí minha cunhada súbito, né? No dia 9 é o onomástico da Angélica. Você pode fazer um bolo igual? Eu não disse nem de sim nem de não, porque eu já sabia que eu ia viajar, eu fiquei calada. Mas a minha cunhada já impôs, porque aqui, quando é o tal do dia do santo onomástico, eles fazem bolos. Tem gente que faz verdadeiras festas, como se fosse uma festa de aniversário, até com direito a foguete. Depende mesmo do quanto a pessoa tem idolatria pelo santo, do dia. E todo dia aqui tem um onomástico. Então, às vezes eu tô aqui na minha casa, é muito difícil, mas porque eu já falo que eu não participo, não me interessa, e eu não quero saber de coisa para ídolo. Eu já falei várias vezes. E vocês podem ter certeza, eu falei que eu ia ficar ferrada aqui pelo caso do dia 9, mas vocês podem ter certeza que se eu me encontrasse aqui, sem solução de ir para lugar nenhum, e a minha cunhada começasse a me encher o saco, eu ia falar, olha, eu com esse negócio de onomástico não me interessa, não me envolvo. Eu não posso fazer um bolo para um ídolo. Eu não sou católica. Eu ia quebrar o pau, ia ter problema pro meu lado. Porque gira lá, gira cá, sempre quem sobra é a gente, né? Mas eu agradeço a Deus pelo livramento, né? E dia 9 eu vou estar bem longe daqui, mas muito, muito longe. Ela vai ter que fazer do jeito que ela quer. Mas, às vezes, aparecia um docinho aqui, pelo onomástico de fulano, de ciclano. Quantas vezes eu joguei fora? Ana, então você não come nunca
Às vezes captou, deu até comer um pedacinho e tal, mas eu falo, Deus, está repreendido e eu desconsagro esse alimento. Porque lá atrás no Novo Testamento a gente vê Jesus ensinando, né, que se podia comer de tudo. O problema não é o que entra, é o que sai de dentro de nós. E Deus manda santificar os alimentos, né? Querendo ou não, meus irmãos, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E tudo que a gente consome é sacrificado a diabo. Vocês acham que vocês comem, por exemplo, certos alimentos aí que chegam na sua casa através do supermercado, uma maionese, um ketchup, ou não sei, um tipo de arroz, um tipo de feijão. Às vezes é uma marca muito vendida, é a mais vendida, uma das mais vendidas. Vocês acham que essas coisas aparecem assim por aparecer? Muitos consagram isso aos ídolos, fazem sacrifício de crianças, de bebês aos ídolos, para terem esse sucesso. E aí você entra com aquilo na tua casa, você come aquele negócio sacrificado ao ídolo, achando que não. E é por isso que o Senhor fala que nós temos que santificar os alimentos. A gente precisa, meus irmãos, orar a Deus e consagrar tudo ao Senhor. Consagramos tudo ao Senhor. Amém? Tudo que entra na nossa casa, a gente tem que abençoar. A gente tem que dizer, meu Deus, eu abençoo no nome de Jesus esse alimento. Está consagrado ao Senhor. E Deus nos abençoa, meus irmãos. Mas o pessoal da igreja de Pérgamo fazia esse tanto de coisa. Eles se prostituíam, então tinha pecado sexual, tinha idolatria, tinha ecumenismo, né? E aí o Senhor Jesus termina falando, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos dentro dessa igreja, escuta o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Porque a pregação do evangelho era para todos. Todas as cartas, imagino eu, rodavam todas essas igrejas. Todos os ensinamentos rodavam essas igrejas, né? Ao vencedor que conseguir superar todas essas coisas, dar-lhe-ei do maná escondido. Qual que é esse maná escondido? A palavra de Deus fala da ceia, do banquete que está esperando por nós. A noiva de Cristo, ela vai passar pelo banquete. E aqui está falando que quem tem ouvidos e conseguir superar tudo isso, vai receber do tal maná escondido. Uau! E esse maná escondido também é o pão que o Senhor nos deu. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede, né? Venham a mim, aquele que tem fome, eu lhe darei de comer. Tem algumas coisas assim, eu estou falando aqui com a minha boca, com as minhas palavras, mas a palavra de Deus é o nosso pão, é o maná escondido. E Deus vai nos revelando. Só que vai chegar um dia que tem um banquete preparado para nós. E ele está escondido, porque o arrebatamento... ele vai ser num abrir e piscar de olhos. O arrebatamento, ele é uma promessa de que ele vai vir como um ladrão. Quem não estiver pronto não vai fazer parte do banquete. Então, a gente tem que ter uma visão geral dessa coisa do maná, sabe? É a paz eterna, é a vida eterna, é o júbilo eterno, é a plenitude eterna, é a alegria eterna, é a vida eterna. Quer dizer, então, esse maná também, eu acredito que também está associado com todas essas coisas. São as promessas de vida para os cristãos. Então, olha aqui, ainda a igreja de Pérgamo, que é uma igreja bem sujinha, hein? Você vê que Deus tem promessa para ela. Se quem der ouvidos, né? Ouvir o que o Senhor está dizendo e vencer, o Senhor lhe dará um maná escondido e ainda vai dar uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca aí, a nível espiritual, vai ser galardão para a pessoa ter acesso a vários lugares ali na eternidade. Com certeza deve ser algo do gênero. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, João escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então a igreja em Tiatira é uma igreja boa, olha para você ver, ela tem fé, ela tem amor, ela tem serviço, tem perseverança, e as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas suportam, toleram
a tal da Jezabel. Jezabel virou um espírito de prostituição na Bíblia, um espírito de idolatria, de feitiçaria, praticamente. Isso não nos lembra hoje alguns que fazem isso dentro de suas igrejas? Praticam certos tipos de feitiçarias? Seduz os meus servos a praticarem prostituição. Essa prostituição aqui não é de âmbito sexual, essa é uma prostituição de praticar paganismo dentro das igrejas. Falando de modo direto, quem está envolvido com o espírito da Jezabel está praticando paganismo dentro de sua igreja. E chamando o paganismo de manifestação do Espírito Santo, literalmente. Porque toda obra, todo milagre, todo prodígio, toda maravilha é atribuída ao Espírito Santo, que ele é que executa os milagres e as maravilhas. Olha que pecado. E também comem as coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. A Jezabel, né? Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Presta atenção, que essa igreja aqui já começa a ser pesada a sentença de Deus. Deus, ele dá tempo a essa igreja, a igreja de Tiatira, para se arrepender. Todavia, ela não quer arrepender. Ela quer continuar a se prostituir. Eis que então há prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então a igreja de Tiatira é a igreja que aquele que não se arrepender vai entrar na chamada grande tribulação. Em palavras curtas. Versículo 22. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, porque então você vê que em Tiatira tem dois grupos. Tem o grupo de um povo rebelde, um povo que não quer se arrepender, um povo que quer continuar a praticar a feitiçaria dentro da sua igreja, falando de modo simples. Então Deus fala assim, olha, eu vou entrar com vocês na grande tribulação, eu vou deitar vocês de cama. Ele vai estender essas pessoas, quem dorme, dorme deitado, não é verdade? Então vai entrar em trevas. Porém ele fala assim, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Meus irmãos, isso aqui lembra muito certas igrejas maçônicas também. Porque a igreja de Tiatira, ela não está lá mexendo como os nicolaítas, que eram idólatras, então são os mariólatras da época. A igreja de Tiatira é uma igreja que mexe com satanismo. É uma igreja que está camuflando práticas satânicas dentro dela. E aqui o Senhor está falando com essa igreja. Por isso que ele fala, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, quer dizer, nem tocaram. Como eles dizem, eles mesmos dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Por quê, meus irmãos? Porque eles já estão ali dentro suportando essa igreja. São pessoas que às vezes estão combatendo, estão tentando seguir a fé. Estão ali plantados. E aí o Senhor está dizendo que não vai pôr mais carga sobre eles. Tão somente conservai o que tendes. Deus então não está nem pedindo mais nada. Fala, vocês conservam o pouco que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso está lá em Isaías, capítulo 61, versículo 6. E aqui ele fala, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, quando diz que o filho varão, ele vai reger as nações com cetro de ferro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, então, o povo que está dentro ou está vendo a igreja em Tiatira,
está diante de uma situação em que tem feitiçaria. Quantas pessoas estão dentro de certas denominações em que os seus líderes praticam o satanismo, muitas das vezes de modo encoberto, mas eles estão ali perseverando com Deus? Tem aqueles que estão perseverando. Mas a própria igreja como um todo, que tem procurado se manter firme. Vocês conseguem entender comigo que de cada uma dessas igrejas existe um perfil específico? Tiatira é a igreja em que muitos dentro dela têm tolerado o espírito de Jezabel, ou o espírito da feitiçaria, e se prostituído com ela. Muitos, inclusive, se prostituem escondidos. Ensinam, inclusive, falsas doutrinas. Acho que ela está envolvida com o mar, com a maçonaria, e é o que eu falei, né, sobre a maçonaria. Tem muitos líderes dessas igrejas que são maçons até grau 33. Quando o maçom chega no grau 33, ele começa a conhecer o diabo, falando de modo simples. É onde ele começa, eles exigem dele sacrifício humano, então tem que matar pessoas. Gente, o negócio é do inferno mesmo, tem jeito, mas é o que a Bíblia conta. Mas o Senhor diz que aqueles que resistirem dentro dela vão governar as nações com certo de fé. E aqui eu quero dar uma corrida com os irmãos lá em Isaías, capítulo 61, versículo 6, só para provar na palavra aquilo que está sendo dito. Isaías 61, 6, só 61, 6, depois eu comento, eu aconselho os irmãos a lerem todo o capítulo 61 de Isaías, que ele é lindo, ele mostra como é que nós vamos viver no milênio, como é que a igreja de Cristo, os santos que vão reinar com Cristo por 1000 anos, vão viver no milênio. Mas 61, 6 diz o seguinte, ó: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Vocês querem ver um pouquinho mais lá atrás? Olha só, eu não gosto de ler só um pedacinho, vamos ler um pouquinho mais aqui, porque isso aqui é um petisco para nós, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos. Aqui, ó, o rastro da grande tribulação vai fazer de todo o planeta Terra lugares antigamente assolados, antes destruídos. Aí ele continua: e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, porque já está acontecendo e vai terminar na grande tribulação. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Seriam os novos trabalhadores que vão aparecer no milênio. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Amém, meus irmãos. Olha aí. Carta à igreja Tiatira, mas aqui inclui para todos nós, porque todo aquele que vencer vai receber o cetro de ferro para governar. Aleluia. Carta à igreja em Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Faltam 3 e eu estou acabando. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve João: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morta. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, ó Sardes, se não vigiares, eu, Cristo, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti.
Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, estou ficando cansada, mas a igreja em Sardes, para mim, claramente, eu não tenho a menor dúvida, é a igreja chamada pós-tribulacionista e a igreja também chamada mid-tribulacionista. Porque Jesus fala literalmente que vai vir contra essa igreja como um ladrão e de maneira nenhuma essas pessoas vão saber a hora em que ele virá contra elas. E se você analisa, né, o que eles têm feito? Eles parecem que estão vivos. Se você vê um pós-tribulacionista pregar qualquer coisa que não seja profecia, ele prega muito lindo. Se ele vai falar de arrependimento, se ele vai falar de salvação, se ele vai falar dos ministérios dos apóstolos, se ele vai falar de obras, nossa, eles são maravilhosos em pregar. Mas quando eles começam a falar de profecia, eles não conhecem a palavra de Deus na profecia. Eles confundem o meio de campo, eles se embrulham, mas eles têm um orgulho, uma convicção no coração deles. E aí Cristo fala o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda e arrepende. Quer dizer, eles estão sendo exortados, porque eles estão recebendo, ouvindo, e Jesus fala para eles guardarem isso, mas eles não guardam, eles não se arrependem. E aí Jesus fala, porquanto se não vigiares, olha aí a vigilância. Por que o Senhor manda a gente vigiar? Para a gente não ser pego de surpresa no dia do Senhor. Agora ele fala aqui para ele, se você não vigiar, ele vai vir como um ladrão. E de maneira nenhuma conhecerás a hora em que virei contra ti. Porque o pós-tribulacionista e o mid-tribulacionista não estão dizendo Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas eles estão dizendo, vamos guardar arroz na garrafinha PET? Vamos arrumar um jeito de vender a casa que a gente tem, comprar um terreno no sítio, na floresta, na roça? Vamos construir um buraco subterrâneo? E olha, a coisa aí tá tão pesada pro lado deles que tá vindo gente ensinando eles a ganhar dinheiro. Eu não sei o que estão ensinando, meus irmãos, mas eu ouvi um vídeo agora de manhã, antes de vir aqui fazer esse trabalho, de um irmão falando que tem alguns pós-tribulacionistas que estão estimulando os irmãozinhos até a venderem suas casas. Certa vez eu participei por vários anos de uma coisa chamada marketing de rede. E marketing de rede é baseado em venda de produtos. Tem que sempre vender alguma coisa. Se você não vende no marketing de rede, não tem dinheiro para vir para o seu bolso. E o marketing de rede ele é baseado em você manter metas. Então parece num primeiro momento que é muito simples. Eles vêm sempre com soluções muito simples. Você tem que começar só com um kitzinho pequenininho. Um manual talvez de sobrevivência. Você vai comprar esse manual por uma soma irrisória de 200, 300, 400, 100 reais. Aí a pessoa vai lá, compra o kit, né, do marketing que está sendo apresentado e ali dentro vai começar a ensinar algumas coisas, mas para você continuar aprendendo, você tem que comprar o nível 2, o nível 3, o nível 4. E aí vão começar a vir estratégias. Você tem carro? Vende seu carro, porque nós estamos num pé aí para entrar na tribulação. O que é mais importante? Você ter um sítio ou um carro? E aí começa, meus irmãos. E é onde muitos vão perecer, vão vender tudo. E vão entrar na grande tribulação. Meus irmãos, eu não sei quais têm sido as propostas desses loucos marqueteiros da grande tribulação. Mas eu sei que tem muita gente envolvida nessa sujeira, fazendo dinheiro na desgraça dos outros, porque quem crê vai acabar entrando. Quem deseja entrar para o cativeiro vai ser levado para o cativeiro, sem sombra de dúvida. Eu não tenho muito o que falar mais aqui sobre o pós ou pré-tribulacionista, porque realmente chegou um ponto que já está meio chato, né? Mas a palavra de Deus
a essa igreja. E alguns não vão cair. A Bíblia diz que algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes vão andar de branco junto com Cristo. Como é um pós-tribulacionista que não contamina sua veste? Não sei, sinceramente, mas basicamente são pessoas que amam verdadeiramente a Cristo e tentam buscar servi-lo. Mas mais do que isso, o que eu tenho a dizer? Uma outra carta aqui é a igreja Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, João escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti, ó Filadélfia, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus ou líderes, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, conhecer que eu, Cristo, te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, presta atenção comigo sobre o que está sendo dito aqui nessa carta à igreja em Filadélfia. É por isso que muitos pré-tribulacionistas, dizem: nós somos a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, a igreja que vai subir. Mas é verdade, meus irmãos. Porque se você prestar atenção aqui, Jesus não tem nenhuma acusação contra a igreja em Filadélfia. Se vocês prestarem atenção, ela é uma igreja irrepreensível. A única coisa que Deus está dando para essa igreja é consolo. Guarda o que tem, guarda o que tem, guarda o que tem, que eu vou te livrar da hora da provação. Olha só para você, a igreja de Sardes, ele está dizendo que vai vir contra ela numa hora que ela nem imagina, de maneira nenhuma ela vai escapar. Mas a igreja em Filadélfia está dizendo o contrário. Está dizendo, porque você guardou o meu nome, você foi fiel, eu te guardarei da hora da provação. Presta atenção. Essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e que fecha, ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Isso não lembra um pouquinho a parábola das 10 virgens? As 5 que estavam cheias de óleo, elas entraram para as bodas? Eu sei que tem irmãos que dizem a parábola das 10 virgens, irmã, é para os judeus. Pode até ser, mas tem muito a ver com a nossa situação, porque uma porta está aberta diante da igreja, da noiva, a noiva. E essa igreja tem algumas promessas específicas. Olha para vocês verem, presta atenção. Venho sem demora, conserva aquilo que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, a igreja pré-tribulacionista, ela não pode olhar nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Ela tem que conservar o que tem para ninguém perder a coroa, porque muitos estão perdendo. E aí ele fala, você tem que conservar o que você tem, porque eu venho sem demora. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Está falando aqui que esse povo que participa da igreja em Filadélfia vai estar na presença do Pai, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que se você não ama ao Deus Pai, se você não adora de todo o teu coração, você não verá. Eu não sei onde é que tem esse texto, mas a Bíblia fala algo do gênero. Então, o privilégio exclusivo aqui para a igreja de Filadélfia vai ser colocada como coluna no santuário do Deus Pai. Quer dizer, nós veremos ao Pai. Eu não sei quando você ora se o teu coração ferve em oração por amor ao Pai. O meu sim. Mas a Bíblia diz que nós veremos a Ele.
Far-lo-ei, quem vai fazer? Jesus nos fará coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais vai sair. Nós vamos ter direito a estar na presença do Pai, meus irmãos. A Bíblia diz que nós vamos ter gravados sobre nós o nome de Deus. É por isso que eu não entro nas discussões aí. O nome de Deus não é Deus, Deus é Deus. Vocês têm que chamar de Yahô, Yahô, Iá. A Bíblia diz que o nome vai ser gravado. O nome da cidade do Deus, do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome, de quem? De Jesus. Então, é Jesus, é Yeshua, é Yahoshua? Não, tem um novo nome que vai ser gravado. Mas é naquele dia em que os nossos corpos serão glorificados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem se sente parte da igreja em Filadélfia? Oh, glória! É uma igreja que vai ser todinha salva. Enquanto a igreja de, acho que é Tiatira, como é o nome? Esmirna, é uma igreja dos mártires, mas todos eles vão ter a salvação, mas infelizmente vão conhecer a morte. Já a igreja de Filadélfia é a igreja da vida. É a igreja que não vai conhecer a morte, não. E vai ser guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. É a grande tribulação. Agora vamos tentar o português aqui. Guardada na hora ou guardada da hora? Qual a diferença dessas duas frases? Guardada na hora é quando estiver acontecendo, naquela hora ela será guardada. Mas aqui está escrito da hora. Quer dizer, então quando essa hora chegar, Deus ele vai simplesmente retirar essa igreja daquela hora. Quer dizer, ela não vai estar no meio daquela situação. Porque Deus vai guardá-la daquela hora. Oh, glória! É o arrebatamento. A igreja em Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Eu não tenho a menor dúvida. É a noiva. É a noiva que vai subir sem a menor sombra de dúvida. Jesus diz, né, que vai nos encontrar irrepreensíveis naqueles dias. E a gente já vê aqui todas as características. Você está vivendo o que está sendo dito aqui? Dizem que ela tem pouca força. Que tens pouca força. Porque é uma igreja que é um movimento pequeno no mundo, se você parar para analisar. Nós não temos mega igrejas, os canais pré-tribulacionistas que estão caminhando na linha reta não tem 200, 300, 1 milhão de inscritos. São coisas mais suaves. A gente é dito que até temos pouca força, porém guardaste a minha palavra. O que é guardar a palavra de Deus? É pegar a palavra de Deus e crer que aquilo que ela está dizendo é a verdade. Guardar é proteger. E não negaste o meu nome. Não negaste as promessas de Deus, né? Eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, no nosso caso são esses falsos pastores, falsos mestres, e eles não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-te aos teus pés, e conhecerão que eu te amei. Meus irmãos, vai chegar um dia que todo falso mestre, todos esses que estão ensinando coisa errada, a Bíblia diz que eles vão vir, Jesus vai fazê-los vir e prostrar diante dos nossos pés, para reconhecer que Cristo nos amou. Tem gente que chama a igreja pré-tribulacionista de covarde, a igreja pré-tribulacionista de doida, igreja maluca. É o perigo do pré-tribulacionismo. A Bíblia diz que essas pessoas um dia vão vir se ajoelhar, vão se prostrar e vão reconhecer: verdadeiramente Jesus te amou. Te amou tanto que ele te livrou da hora da provação que veio. Meus irmãos, eu agradeço a Deus. Eu observo a Deus, eu agradeço a Deus. Deus é maravilhoso. Observe que a igreja em Sardes, que é a igreja que vai passar pela grande tribulação, porque é a igreja pós-tribulacionista, ela recebe um alerta quanto à vigilância, porque Deus manda ela vigiar, acorda, desperta, mas ela não quer saber, né? Senão Jesus virá como um ladrão. Mas a igreja em Filadélfia é fiel, tem pouca força, porém guarda a palavra e só tem promessa de vitória para ela, pois ela vencerá. Curiosamente, o Senhor começa colocando a igreja de Sardes, que é a igreja pós-tribulacionista e midi, e logo em seguida ele põe a igreja em Filadélfia, que é a igreja pré-tribulacionista. Se você ler de novo com carinho esses dois textos, você vai ver isso. Se você é um estudante das doutrinas
pré e pós-tribulacionista, mas principalmente pré-tribulacionista, porque toda a Bíblia afirma de todo jeito que nós vamos ser livrados. Mas amém. E vamos terminar com a última carta. Igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, João escreve: essas coisas diz o amém, o assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não é nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastada, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cega e nua. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, porque é cega, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zelosa e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia, ela é totalmente marretada por Deus. Ela é advertida de mau estado. O Senhor tá quebrando o pau, tá falando: você é nua, você é pobre, você é cega, você tá perdida. Se você não se arrepender, comprar de mim o que você tem que comprar, você vai acabar. E aí ele termina dando uma promessa, que ele tá batendo na porta. Quem ouvir vai abrir a porta e Cristo então vai entrar e ceiar com ele e ele com ela. É a palavra, é a comunhão, é a intimidade com Deus, é a vida com Deus. Porque é ali que eles vão comprar a veste. A gente compra as vestes brancas, meus irmãos, aqui nessa terra. Tudo que nós estamos fazendo, que Deus promete aqui, esse ouro, essas vestes brancas, o colírio, tudo isso a gente compra agora, enquanto nós estamos enchendo as nossas lâmpadas com óleo. Senão, meus irmãos, quando vier a hora da vinda e a pessoa não estiver preparada, ela vai se perder totalmente por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Então, eu dei uma explanação, né, sobre as 7 igrejas e espero ter podido ser útil. Vocês viram comigo claramente que todas elas têm esperança para alguém nelas. Tem as igrejas que têm já a garantia que não tem repreensão, que é a igreja de Filadélfia, que é a igreja da noiva de Cristo, é a igreja de Esmirna, que é a martirizada. Todas as outras o Senhor deixou certas admoestações. Eu não sei, meu irmão que está aí me ouvindo, em qual delas você se encaixa. Gostaria que você se encaixasse na igreja de Filadélfia, porque é a próxima bola da vez. Mas se você se identificou com o caráter de uma dessas outras igrejas, eu te aconselho de coração que você mude o teu caráter, que você se arrependa, que você olhe para a palavra de Deus. O Senhor pode salvar, Ele é poderoso para nos salvar. Eu vou concluir esse estudo, eu marquei outros textos aqui, mas não convém. Eu vou concluir esse estudo no livro de... Eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5. É o que eu quero ler com os irmãos. Deixa eu só encontrar aqui. Eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que diz o seguinte, do versículo 4 até o 10. É a esperança da igreja de Filadélfia. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, o dia do Senhor, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Olha lá a carta da igreja, Apocalipse 3, a igreja de... Eu perdi aqui o texto. Deixa eu achar aqui. A igreja de Sardes, né? Olha só, para que aquele dia vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos, pois como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite nas trevas, né? E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação.
porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vivamos ou quer vigiemos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Nós já estamos fazendo. Então, meus irmãos, se você quiser falar, olhar lá, né? Você começa lá no capítulo 4, do versículo 13, depois entra no capítulo 5, está falando do arrependimento, do arrebatamento, do livramento, do nosso encontro com o Senhor nas nuvens, nos ares. Então, meus queridos, assim eu termino o meu estudo, né? E eu agradeço a Deus por ter dado a gente essa oportunidade. Eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento. Amém, amém e amém.